Oi, gente, tudo bem? Também não rolou do feed dessa semana. Quero primeiro pedir desculpas pra vocês. Semana passada foi impossível gravar. Não consegui, não deu tempo na agenda em Brasília, nem no Rio Grande do Sul, que a gente teve em Alvorada, reunião do Conselho Social e Político do Mandato, prestação de contas na rua, várias reuniões importantes para discutir, Lei Candir, para discutir o tema da Previdência. Então, acabou faltando tempo, mas a gente está retomando nessa quinta-feira o nosso Rolou do Feed na semana. Não é qualquer semana. É a semana que a crise política do governo Bolsonaro se agudizou. Se agudizou, vocês acompanharam bem, quase 2 meses de governo Bolsonaro, em que veio à tona a denúncia de candidaturas laranjas de mulheres lá em Pernambuco que utilizavam o recurso público do fundo partidário, uma conquista do movimento de mulheres no país que tem o menor número de mulheres participando da política dos parlamentos na América Latina, foram usados como laranjas. Foi o caso lá em Pernambuco, que uma candidata ganhou R$400 mil 2 dias antes da eleição e fez 274 votos. E a Folha de São Paulo foi lá atrás da gráfica, não existia nenhuma máquina, nenhuma gráfica, nenhuma placa no chão, nada. Achamos que é um duplo caso de estelionato na corrupção e surrupiando uma conquista enorme do movimento de mulheres, que foi a destinação do fundo partidário para as cotas femininas. Mas aí vocês lembram bem da crise institucional que começou na relação Bebiano, que era o secretário-geral de governo Bolsonaro e foi um dos carros-chefes da direção política da campanha do Bolsonaro à presidência, naquele jogo de empurra, né, no final de semana em que o Carlos Bolsonaro tweetou que o pai dele não tinha falado com Bebiano. O senhor inverta, capitão, imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor 3 vezes, sim, falamos pelo WhatsApp. Vazou os autos para a revista Veja, ficou claro, não só que eles haviam falado 3 vezes, pois bem, Bebiano caiu, a primeira baixa numa secretaria-geral do governo, mas ao mesmo tempo, essa crise toda mostra um governo despreparado e ao mesmo tempo eivado de denúncia de corrupção. O Bebiano não era um raio no céu azul. Além do Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, que disse que as mulheres não tinham vocação para a política, esse segue como ministro do turismo. Vários ministros do Bolsonaro são investigados por corrupção. Vai ficando cada vez mais claro um estelionato eleitoral, além de uma crise num governo instável. Nós do PSOL exigimos investigação, protocolamos na PGR a investigação envolvendo esses temas das candidaturas laranjas, mas também uma convocação para o ministro do turismo e um comparecimento para o Bebiano. E tem outra pergunta que, óbvio, não quer calar. Cadê o Queiroz? Cadê a investigação do Queiroz? Aliás, quais são as relações do Queiroz e da família Bolsonaro com as milícias e o escritório do crime no Rio de Janeiro? Essas perguntas seguem sem resposta, ainda mais agora, que no dia 14 de março, infelizmente, faz 1 ano da execução da nossa companheira Marielle Franco. Além disso, a gente está aqui no Congresso e hoje Bolsonaro veio trazer a reforma da Previdência. Fazer a economia crescer e servir a quem realmente manda no país. A verdade é que os grandes banqueiros querem meter a mão na tua aposentadoria e fazer um modelo como fizeram no Chile, que fazem com que os bancos tenham um modelo em que o trabalhador sabe quanto contribui, mas não sabe quanto vai receber. É a chamada contribuição definida, benefício indefinido. E sabe por que não? Porque quem administra são fundos de pensão, que usam o dinheiro da aposentadoria dos idosos para especular no sistema financeiro. O que aconteceu naquele país? Mais de 12 fundos de pensão faliram levando o dinheiro da aposentadoria. E 90% dos idosos no Chile ganham menos de um salário mínimo de aposentadoria porque esse modelo é muito nefasto. E a reforma do Bolsonaro introduz esse modelo na nossa Constituição. Coloca a idade mínima para 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Ainda mais num país tão desigual como o nosso, em que muitos estados não têm essa idade para expectativa de vida, e se a gente levar em consideração a desigualdade geográfica dentro de qualquer estado, aí no Rio Grande do Sul, em outros lugares, em relação centro e periferias, é óbvio que a expectativa de vida é diferente. Com um modelo de 65 anos, imaginem vocês, né, um pedreiro trabalhando, em geral, quem é mais pobre começa a trabalhar mais cedo, trabalhando 45 anos, 50 anos, por isso que começa a trabalhar com 15, no caso dos homens, ou 16. Imagine que perversidade. Sem contar que levar a aposentadoria na integralidade, 40 anos de trabalho. Isso é para precarizar justamente quem começa mais cedo, reproduzindo a desigualdade social e massacrando a vida do povo pobre. Também é muito importante
falar da vitória que a oposição teve contra o governo Bolsonaro. Aliás, vitória da cidadania contra o obscurantismo. Nós conseguimos derrotar o decreto assinado pelo Mourão que colocava a possibilidade de funcionários de terceiro escalão determinar documentos sigilosos e ultra secretos. Perdi o Playboy. A Câmara derrotou e todos os partidos votaram contra. Só o PSL ficou lá agarrado no obscurantismo e nessa lógica autoritária de esconder documentos públicos da população. E é muito importante falar de dois temas que muito nos preocupam. Primeiro, o ataque do governo Marquesan, que a gente sabe é um inimigo dos trabalhadores, pegando carona com a agenda ultraliberal do Bolsonaro e mandando um projeto que altera completamente a carreira dos municipais. Não é altera, gente, acaba. Os funcionários podem ter até 50% de perda, né? Com os regimes, alterando todas as conquistas da categoria ao longo dos anos e desmontando o salário e a possibilidade de ascensão dos servidores, que já é pequena, porque o plano de carreira no município é bem pequeno, mas eles estão tirando tudo o que os municipários acumularam, seja os adicionais de tempo de serviço, seja a própria questão do regime. Mandaram agora para a Câmara de Vereadores, então tentando articular um verdadeiro golpe, né, uma manobra contra o direito dos trabalhadores, fazer a toque de caixa, comissão conjuntas e tentar votar antes do carnaval. Que a gente precisa apoiar os municipários e das municipárias em defesa do direito dos trabalhadores, em defesa dos servidores e em defesa do serviço público, que é um serviço prestado a toda a população. E o segundo, como não podia deixar de ser, chegou fevereiro, os empresários do transporte coletivo querem aumento na tarifa de ônibus, que já é cara, um serviço de qualidade duvidosa, um serviço de ônibus que há muito tempo não tem auditoria e ao mesmo tempo tem uma caneta do prefeito para defender os interesses da máfia ou enfim, das empresas do transporte coletivo da cidade de Porto Alegre. Agora eles querem aumentar a tarifa para R$ 4,70, o que é um verdadeiro assalto. A tarifa de ônibus tem aumentado o dobro da inflação no último período e quem tem perdido é o trabalhador, a trabalhadora, todos aqueles que precisam dar transporte coletivo. Para piorar, o Marquesan ainda mandou no ano passado um pacote que retirava direitos dos idosos e está sempre querendo atacar. Não, a tarifa não é cara por conta dos direitos sociais e do salário dos trabalhadores. A tarifa é cara porque nós temos meia dúzia de empresas que lucram milhões às custas da população. Por isso a gente conta contigo para fortalecer a mobilização contra essa bandalheira. Por enquanto, eu vou deixar de fazer dicas culturais, porque aqui em Brasília tô até sem Netflix ou qualquer coisa em casa pra ver. Mas logo a gente volta, as dicas culturais voltam e a gente vai estar junto aí, lutando, batalhando e também compartilhando filmes, séries, livros que possam ser interessantes. Quero deixar uma sugestão que eu tô relendo, que é as Memórias do Esquecimento, do Flávio Tavares, que conta um pouco da trajetória dele, da experiência dele durante a ditadura militar, para pensar os tempos que vivemos. Um beijo para todos, até quinta que vem, rolou no feed. Se tu gosta, curte, compartilha, nos ajuda a chegar mais longe.